Bem-vinda, Larissa. Obrigada. Prazer é meu. Prazer e a honra são meus. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Larissa, que é professora da USP, tem uma ampla investigação sobre a questão dos agrotóxicos. Vamos conversar sobre esse tema aqui contigo, né, Larissa? Quer apresentar melhor nossa convidada, Azenha? Bom, gente, Larissa, eu não sei se você está na Bélgica ainda ou não? Tô na Bélgica, sim. Vocês sabem, né, gente? Muita gente que nos acompanha, então eu vou explicar. A Larissa teve que sair do Brasil. Tal foi o nível de ataques que ela sofreu ao longo do governo Bolsonaro, porque você foi uma das coordenadoras da geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União Europeia, né? O Atlas, né, Larissa? Isso, é um atlas de minha autoria. Foi resultado de um pós-doutorado que eu fiz na Escócia, em colaboração com um colega chamado Brian Garvey, que foi quem fez o prefácio do livro, né? Um livro Atlas. Então, gente, em função disso, eu acompanhei, viu, Larissa, na época, a Uhum. Larissa recebeu muitas críticas. Eu acho que artigos faz parte da ciência criticar, mas eu acho que assim, o Chico Graziano, por exemplo, o artigo que ele publicou no Poder 360, eu acho que era um tom muito Uhum. superior ao tom de uma crítica científica. Eu não sei o que a Larissa achou, mas para mim, foi um apito de cachorro, que a gente chama no fascismo, que é Na jogar verdade as foi. pessoas para cima dela. Larissa, o que aconteceu em função dos ataques que você sofreu? Você tem 2 filhos, seus filhos foram com você para a Bélgica, não? Sim, estão comigo, sim, com certeza. Bom, primeiro deixa eu dizer que acho que o ataque foi inferior a uma crítica científica. Eu entendo que você disse superior no sentido de mostrar que isso não era, né, uma crítica científica, de fato não era, e foi um ataque assim bastante desqualificado do ponto de vista das palavras utilizadas, enfim, não científico, tudo isso. Então, obrigada por ter mencionado isso, Azenha, porque esse foi um dos níveis, né, dos ataques, porque para um pesquisador, né, eu tenho uma carreira já longa, né, há mais de 15 anos professora da USP, para um pesquisador receber esse tipo de ataque, de tentativa de desqualificação do seu trabalho científico, isso causa um enorme estresse e um enorme desequilíbrio, né? Uma tentativa de nos desequilibrar emocionalmente, não só a mim, mas a outros cientistas também. Então, esse é um dos níveis dos ataques, eu sofri outros, né? Eu sofri ameaças por internet, por e-mails, depois, um exemplo que para mim é sempre muito fresco, eu sempre menciono esse exemplo, porque foi um choque para mim. Durante muito tempo, acho que eu lidei ingenuamente com a pesquisa que eu estava fazendo. Eu achava que a salvaguarda, minha própria salvaguarda, era estar baseada nos dados oficiais e públicos, né, sobre os impactos dos agrotóxicos. Então, de alguma forma, eu me senti durante muito tempo protegida. E uma noite, após ter dado uma entrevista no Jornal do Heródoto, na TV Record, eu cheguei em casa e me deparei com um e-mail de uma pessoa que se identificava como piloto de aviação agrícola, desses aviões que pulverizam agrotóxicos, e essa pessoa dizia, bom, se a professora pensa e continua dizendo que pulverização aérea não é uma prática segura, eu convido a professora para vir dar uma voltinha no meu avião, era assim mesmo que estava escrito, para vir dar uma voltinha no meu avião para ver o que é segurança. Então, era uma coisa que vinha numa mensagem absolutamente escrita de forma ambígua, mas com um recado muito claro de para de falar o que você está falando. E, para mim, eu sinto que um ponto, digamos assim, de mudança nessa conduta em relação à minha pesquisa foi eu ter lançado esse Atlas, Azenha, que você mencionou o título, né? No início, lançado na União Europeia. Então, eu lancei esse Atlas em Glasgow, na Escócia, em Berlim, na Alemanha, na sua versão em inglês. E às vezes eu tenho a impressão, eu e outros pesquisadores também, que a gente está denunciando isso há muitos anos no Brasil e parece que falar. Eu tive até na Câmara dos Deputados, em audiência pública, falando disso, denunciando, dizendo: olha,
20% da população intoxicada com agrotóxicos no Brasil diz respeito a crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Então, parece que isso não toca, né? Não mexe, digamos assim, com os tomadores de decisões. Isso é uma longa história, mas, enfim, depois que eu lancei o Atlas na Europa, que eu passei a sofrer diferentes tipos de intimidação. Larissa, alguma perspectiva de você voltar ao Brasil? Não, infelizmente não. Eu penso que a curto prazo não. Não sei se um dia. Eu estou agora na França desenvolvendo uma pesquisa por meio de um programa do governo francês que se chama POSE. POSE é uma sigla que quer dizer Programa de Acolhimento a Pesquisadores no Exílio. Então, eu estou desenvolvendo uma pesquisa acolhida nesse programa dedicado a pesquisadores e artistas no exílio, o mesmo programa que recebeu a Márcia Tiburi, tenho aqui que fazer agradecimentos públicos a ela, e esse programa tem sido fundamental para eu seguir como pesquisadora, seguir pesquisando o meu tema. Nesse atual projeto de pesquisa, eu estou focando no impacto dos agrotóxicos nas crianças e nas mulheres. Então, eu estou trazendo também uma discussão de gênero, dizendo o seguinte, e além de trabalhar com os dados, né, enfim, só para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, praticamente 400 mulheres grávidas se intoxicaram com agrotóxicos. Então, quando eu estou falando da condição da mulher, eu estou falando daquelas que sofrem no próprio corpo um impacto que é diferente do impacto sofrido pelos homens. Então, os abortos espontâneos em função da exposição a agrotóxicos, gerar crianças com malformação fetal, trazer isso no próprio corpo, né? Em função da exposição a agrotóxicos, gerar as crianças, né? Não só a gestação, depois gerar e lidar com a dor, né? De uma criança de ter um bebê com malformação fetal, e toda a carga do cuidado, né, que a gente tem discutido isso cada vez mais, né, o quanto as mulheres, o quanto nós tivemos sempre, né, ou pelo menos nessa trajetória do mundo ocidental e capitalista, digamos assim, temos sido encarregadas da reprodução da vida, né, do cuidado. Então, todo esse trabalho invisível, que é muito árduo, tanto do ponto de vista físico quanto emocional, ele está a cargo das mulheres. Então, as mulheres, elas estão num nível, digamos assim, de impacto, elas são impactadas diferentemente do que os homens pelos agrotóxicos. Então, tem esse debate de gênero e também... obviamente, né, ao lidar com as crianças, a gente está lidando com as gerações futuras, além de eu estar dizendo, olha, 1/5 das pessoas intoxicadas no Brasil são crianças e adolescentes, quer dizer, é um atentado à infância, né? O Brasil é um país, nós somos orgulhosos de termos o Estatuto da Criança e do Adolescente, e, no entanto, a gente não está nem tocando no aspecto mais básico, que é a preservação da vida, né? O direito à vida, nem tampouco das gerações futuras. Por outro lado, também a pesquisa, então, eu estou inserida num projeto que tem o nome de Gengibre, desenvolvido por essa colega que se chama Isabelle Hillenkamp, e é um projeto em parceria Brasil-França. Ela coordena uma equipe de uma forma muito incrível, numa condução democrática e bonita da pesquisa, com muitas mulheres envolvidas, e a pesquisa traz um outro lado, né? Eu estou aqui, como diria Paulo Freire, né, fazendo a denúncia, e essa pesquisa também traz o anúncio mostrando o quanto a agroecologia ela é empoderadora, ela é uma ferramenta de empoderamento feminino, não só do ponto de vista econômico, mas em outras tantas esferas, né? Também a esfera da saúde, também a esfera de gênero, quanto as mulheres têm se empoderado por meio da agroecologia, o quanto isso é significativo do ponto de vista da segurança e da soberania alimentar, e também da saúde humana e ambiental. Então, me encontro, nesse momento, desenvolvendo essa pesquisa no instituto chamado SESMA, que é um instituto que faz parte do IRD, um instituto francês para pesquisa e desenvolvimento. Antes da Ana fazer uma pergunta, gente, eu só queria falar para vocês que estão nos assistindo. Gente, vocês viram a gravidade do que falou a Larissa?
a gravidade de uma pesquisadora de ponta do Brasil ter de sair do país e ser acolhida pela França é muito grave. Ana? É justamente sobre isso que eu quero falar, Larissa. Além do seu exemplo, nós temos a própria Márcia Tiburi, que você citou, nós temos a Débora Diniz, que é aqui da UNB, onde eu estou, que também teve que sair. Nós tivemos políticas como Áurea Carolina, que não concorreu mais à Câmara, nós tivemos Manuela Dávila, que também deixou de concorrer, agora também chegou a sair, está saindo... já não nessa gravidade de um exílio durante um tempo bolsonarista, mas ainda reverberando ameaças, cerceamento das suas atividades, sejam científicas como a sua, seja na área da política. E estamos numa semana em que estamos relembrando o assassinato de Marielle Franco, uma mulher também, que por incomodar e por trazer esse enfrentamento a setores muito poderosos, né, ela acabou assassinada, né? Então é isso que é mais grave. Você acha que para nós mulheres esses ataques eles são ainda mais impactantes, né, e mais difíceis de lidar, não? Isso, obrigada, Ana, por ter tocado nesse assunto, sabe? Eu estou em vias de lançar a nova versão do meu Atlas, né? Do Atlas, o Atlas Livro, renovada e ampliada, e eu trago como epígrafe desse livro um trecho da Raquel Carson, que foi essa autora estadunidense que escreveu A Primavera Silenciosa. E na época que ela escreveu, ela foi chamada de histérica, de louca e mais outras tantas expressões de desqualificação. Então, nós, na verdade, né, nós mulheres, quando nós estamos, digamos, num caminho contra-hegemônico, quando a gente está denunciando todas as mazelas da sociedade, a gente sofre um impacto de uma forma diferente daquele que os homens sofrem. Então, inclusive essa palavra histérica, eu tenho que agradecer uma amiga chamada Carol Bueno, psicóloga, e ela relembra o seguinte: essa palavra histérica, histeria, ela vem do grego, que quer dizer útero. Então, é uma forma de desqualificar as mulheres que os homens não sofrem. Quando eu saí do Brasil, houve, inclusive, um Twitter desse sujeito que você mencionou o nome, a Zenha, dizendo, olha, ela foi fazer vagabundagem na Europa, né? E é uma expressão, todo mundo sabe como essa palavra é utilizada no Brasil, o que ela quer dizer, né? Além de machista e preconceituosa, né? Porque é uma palavra, né? Quando se usa essa palavra vagabunda para desqualificar uma mulher, quer desqualificar a prática sexual das mulheres naquilo que diz respeito à vida íntima delas. Então, é um nível de perversidade a que nós estamos expostas, muito diferente daquele dos homens. Então, além da gente lidar efetivamente com as ameaças físicas, porque depois, antes de eu sair do Brasil, em 2020, a gente sofreu um assalto em casa, que a gente tem indicações de que ele possa ter estado relacionado com a minha pesquisa. Então, além da gente ter que lidar com esses aspectos físicos, há tantos outros aspectos emocionais que a gente tem que lidar que os homens não estão sujeitos. Eles não estão sujeitos à mesma carga a que nós estamos, é um nível de pressão que nos afeta de forma diferente. Então, além de todo esse conjunto, né, vocês perguntaram, você está com os seus filhos? Eu estou com os 2 filhos, com tudo que significa trazer 2 crianças para o exílio. Então, são diferentes níveis de enfrentamento que a gente tem que lidar no nosso cotidiano, buscando fazer um trabalho coerente com aquilo que a gente acredita ser um caminho para a construção de uma sociedade, eu penso, né, justa, né, mais justa do ponto de vista não só humano, mas também ambiental. Então, aquilo que a gente enfrenta a perversidade daquilo que nós, mulheres, estamos diante é muito severa, né? Se a gente for comparar com aquilo que os homens enfrentam. Ô, Gui, será que você poderia pôr o gráfico das crianças de Mato Grosso? Porque, Larissa, eu queria aproveitar o seu saber para falar dessa pesquisa recém-lançada, Ambiente, Saúde e Agrotóxicos. Eu acho que foi comandada pelo Vanderlei Pinhatti, e eu me lembro quando eu editava o blog Viu Mundo, eu mandei minha filha, que é jornalista, era uma jovem jornalista, ela fez
ela foi aqui, primeiro noticiou no Brasil o fato de que as mulheres estavam com agrotóxicos no leite materno, uma pesquisa feita lá em Mato Grosso. Aí eu vou ver se o Gui coloca aí. Então, esse é o Pinati falando sobre essa pesquisa. Né? O consumo de agrotóxicos, você está vendo, altíssimo aqui no miolo de Mato Grosso, no oeste da Bahia, no sul de Goiás, aqui no sul de Mato Grosso do Sul, aqui numa região do Pará, ali no oeste do Pará, no sul do Rio Grande do Sul. Aí eu chamo esse modelo econômico de modelo químico dependente de fertilizante. Isso leva ao risco sanitário, alimentar e ambiental. É claro que pode ser campeão nacional de produção do soja, mas também de agrotóxico. Gui, bota o outro, que são os dados de uma segunda pesquisa também ligada ao PNAD. Se você puder, Gui, já vamos engatilhar isso, que é a do câncer nos jovens, para a Larissa poder falar sobre isso. Ah lá, um outro estudo é o câncer infanto-juvenil nas regiões mais produtoras e que mais usam agrotóxicos. Então, assim, registrou mais de 10,9 mil internações durante 8 anos por câncer infanto-juvenil. Isso me surpreendeu, Larissa. 30% de crianças de 0 a 4? Isso é muito grave. É muito grave. 406 pessoas de 0 a 19 anos morreram por câncer, dos quais 30% entre 15 e 19. Esse já é um segundo estudo. Então, Larissa, nós estamos num nível muito pesado, grave. Né? Sim, por isso eu tenho falado também nessa expressão colonialismo químico ou colonialismo molecular. Enfim, o professor Vanderlei Pinati, ele acabou, né, de lançar esse livro e ele traz essa pesquisa importante, né, que você relatou da sua filha, de resíduo de agrotóxico no leite materno. Então, o que acontece, né, e também por que o leite materno? Então, além de ser simbólico, né, o fato da gente portar isso naquilo que é mais sagrado, né, que é a única forma da humanidade ser humanidade por meio do leite materno, porque alguns agrotóxicos eles ficam na gordura humana, então, portanto, o leite materno é uma forma não invasiva da gente identificar a presença deles. Então, é muito importante ele ter realizado essa pesquisa, e naquele primeiro mapa que você mostrou, eu consigo ver o agronegócio representado nele, aquilo que a gente chama de agronegócio. Então, o Mato Grosso, né, com essa importância grande, Triângulo Mineiro, Mato Grosso, maior produtor de soja, Triângulo Mineiro, uma grande área de produção de açúcar atualmente, e aquela porção do oeste da Bahia, também uma grande área de expansão de soja. Então, a gente vê claramente num mapa que está mostrando câncer, a gente vê a maneira como a agricultura brasileira está organizada. Então, vejam como a conexão é absolutamente clara. A gente está vendo um mapa que aborda uma doença e por trás dele, como geógrafo, eu consigo fazer uma leitura de como que a agricultura está organizada no Brasil. Então, há essa relação, eu tenho usado a expressão colonialismo químico e tenho também trabalhado com essa ideia de que é uma agricultura químico-dependente e dizendo o seguinte, dizendo que a agricultura não é mais sinônimo de produção agrícola. A agricultura hoje, ela é produção de commodity e ela é produção de agroenergia. Então, falar em agricultura não significa falar em alimentar a população mundial. Na verdade, é uma grande falácia, porque a fome mundialmente ela aumentou, como também aumentou no Brasil de forma estratosférica, eu diria, vou me permitir esse adjetivo para dizer que a fome dobrou nos últimos anos. E sobre o câncer, né? Por que essa expressão colonialismo químico, para mim, ela é tão pertinente, né? Porque, por exemplo, para a soja, grande parte da soja hoje no Brasil, para usar o exemplo da soja, né? A gente viu esse mapa para falar um pouco da soja, porque mais da metade do volume de agrotóxicos comercializado no Brasil vai para a soja. Então, grande parte, mais de 90% da soja hoje no Brasil é transgênica. O que isso significa? Significa que a gente está falando de sementes de soja que foram geneticamente modificadas para receber um agrotóxico e não ser danificada por ele. Então, o que isso significa do ponto de vista prático, né? Que ao invés de se fazer o manejo desse cultivo, um manejo físico, né? Quer dizer, tirar as chamadas ervas daninhas, bem entre aspas aqui, porque na verdade são vegetais que estão presentes na natureza, mas enfim,
ao invés de fazer essa capina química, física, né? Faz-se a capina química. Então, ao invés da gente arrancar fisicamente, seja com maquinário, seja com instrumento de trabalho, aplica-se essa substância, o glifosato, por exemplo, e essa substância mata todos os vegetais, menos a soja ou o milho, enfim, que é resultado, né, dessa semente transgênica. Então, esse é o tipo mais comum de semente transgênica no Brasil. Então, quando a gente está falando de semente transgênica, a gente está falando, por exemplo, de uma semente que é resistente a uma substância que se chama glifosato. Glifosato é uma substância mais vendida no mundo, considerada potencialmente cancerígena para seres humanos pela Organização Mundial da Saúde desde 2015 e comprovadamente cancerígena para animais domésticos também, né, pela uma avaliação da Organização das Nações Unidas para a Saúde desde 2015. Então, o Brasil autoriza um nível de resíduo dessa substância na água potável 5.000 vezes superior ao nível de resíduo que a União Europeia autoriza para essa substância na água potável. Então, essa assimetria, a simetria é um eufemismo, né? Quer dizer, é uma palavra muito, muito fraca para dizer desse abismo que há entre a realidade no Brasil diante dos agrotóxicos e a realidade na União Europeia. Então, essa substância que está associada a câncer, o glifosato, ele é usado no Brasil, quando a gente olha os 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, o glifosato é o primeiro, não é só que ele não é apenas o primeiro. Se a gente soma a quantidade dos 10 primeiros agrotóxicos utilizados, do segundo até o nono, eles não chegam no volume do glifosato. Então, há uma enormidade que a gente usa dessa substância, que, como eu já disse, está associada ao câncer, mas a outras doenças também. E não é só o glifosato que está associado ao câncer. Por exemplo, se eu pego, de novo, por que eu estou dizendo colonialismo molecular? Depois eu posso, estou indo pelo exemplo e depois eu vou para a conceituação. Então, por exemplo, se eu pego os 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 5 são proibidos na União Europeia. Isso não é pouca coisa. A gente não está falando do 30º, do 100º, não, a gente está falando dos 10 primeiros, 5 são proibidos. Eu vou citar 2 que estão associados ao câncer e que são proibidos na União Europeia. Um se chama atrazina, que está associado a câncer de estômago, câncer de próstata, câncer de ovário, câncer de tireoide, além de também estar associado a mal de Parkinson e malformação fetal. E também estamos falando, por exemplo, de acefato, que é neurotóxico, está associado a câncer e a danos ao DNA. Então, essas substâncias estão entre as 10 mais vendidas no Brasil e são proibidas na União Europeia. Então, quando a gente fala de colonialismo químico, por que a gente está usando essa expressão, né? O colonialismo clássico, como a gente conheceu, quer dizer, essa maneira como tornou possível que a Europa, né, como a gente conhece, seja essa potência em termos econômicos, ele só aconteceu, né, essa potência econômica, ela só aconteceu em função da maneira como a Europa se apropriou dos bens materiais e imateriais, né, humanos, também presentes na América Latina e em outros lugares do mundo. Então, o que acontece? Para que esses bens todos, humanos, materiais e imateriais, fossem apropriados, foi necessário muita violência física, que ainda está em curso, né? Com a expulsão dos povos originários, com massacre, com genocídio dos povos originários. Então, o que eu estou entendendo que está em curso hoje, além dessa violência física clássica que aconteceu e continua acontecendo, a gente tem hoje também uma violência química. Então, essa violência química impõe a nós uma realidade diante dessas substâncias que uma pessoa na União Europeia não está exposta. Então, a União Europeia está como que em uma bolha protegida daquilo que ela mesma produz, porque a União Europeia, ela controla 30% das vendas mundiais de agrotóxicos. E ela tem a legislação mundial mais restritiva para essas substâncias. Ela tem uma legislação que tem uma sigla que se chama REACH, R-E-A-C-H, que quer dizer registro, avaliação, autorização e restrição de químicos, aprovada em 2007, que nenhum lugar do planeta tem. Então, a União Europeia está confortavelmente sentada em uma legislação muito restritiva
e exporta para os outros países do mundo substâncias que ela não quer tolerar no próprio território. Então, isso é colonialismo químico, quer dizer, você impor ao mundo uma lógica que você não quer para si mesmo, mas que, no entanto, você lucra a partir dela. E o Brasil é o maior importador mundial de agrotóxicos, então é bom que a gente tenha claro qual é o lugar que a gente tem ocupado na economia mundo, porque não é só um lugar econômico. A gente não está só subalternizado do ponto de vista econômico, a gente também está subalternizado do ponto de vista da vida humana e da vida ambiental. Então, esses casos de câncer, esse atentado à nossa infância, adolescência no Brasil, tem a ver com a maneira como o Brasil está inserido na economia mundo. Então, eu penso que chegou, está mais do que passada a hora da gente repensar tanto a maneira como a estrutura legal mundial, né, como a legislação internacional para substâncias tóxicas ela está feita, porque eu entendo que ela própria foi construída numa perspectiva colonial. Porque a gente poderia se perguntar, bom, mas o que diz, né, a Organização das Nações Unidas? Não tem uma legislação internacional para isso? Tem, incipiente, eu diria, insignificante, talvez mais do que incipiente. O que a gente tem? A gente tem 3 convenções mundiais para substâncias tóxicas, a Convenção de Basel, a Convenção de Estocolmo e a Convenção de Roterdã, mas elas mal tocam no problema, de fato. A Convenção de Basel, ela lida com os movimentos transfronteiriços, quer dizer, o caminho de uma substância tóxica de um país desenvolvido para um outro não desenvolvido. A de Estocolmo, ela estabeleceu a proibição de 15 agrotóxicos, dentre outras tantas substâncias que nem são agrotóxicos, que tem que ver com metal pesado, com outras substâncias tóxicas, mas, enfim, até hoje, a Convenção de Estocolmo, que é de 2001, ela apenas proibiu 15 agrotóxicos, diante de um universo de 269 que a legislação europeia proibiu, entendem? E a Convenção de Roterdã, que criou um mecanismo chamado PIC, que é prévia informação e consentimento. O que isso significa? Que toda vez que um país como o Brasil, por exemplo, vai importar uma substância que é proibida na União Europeia ou em outro lugar do mundo, ele precisa dar o seu consentimento. Então, o Brasil dá a sua anuência quando vai comprar uma substância da União Europeia que é proibida na própria União Europeia. Então, é isso que a Convenção de Roterdã define, né? Essa anuência prévia. Então, isso tem servido para que a União Europeia, pelo menos do ponto de vista legal, esteja protegida, entende? Então, ela exporta, ela segue exportando substâncias proibidas, mas do ponto de vista legal não está fazendo nada de errado. Eu mesma já estive em mais do que 3 ou 4, se eu não me engano, mesas de discussão em que estavam presentes membros da Comissão Europeia. Eles foram perguntados sobre isso, eles foram inquiridos sobre isso, mas como a União Europeia tem esse double standard, né? Quer dizer, tem esse 2 pesos e 2 medidas. E aí a pessoa da Comissão Europeia diz assim, não, mas a União Europeia ela não vende aquilo que os outros países não querem comprar. Os países são livres para escolher aquilo que eles querem comprar, num cinismo. Então, esse cinismo... É uma colonial mesmo. Exatamente, a mesma coisa, guardadas as devidas proporções históricas e geográficas, é a mesma coisa que criminalizar a África pela própria escravidão. Então, é disso que se trata. Então, eu me sinto confortável para usar essa expressão colonialismo químico, porque é disso realmente que se trata. Então, por isso mesmo, a gente tem organizado uma aliança internacional. A gente lançou em março desse ano em Nova York, por ocasião da reunião das Nações Unidas para a Água, que é uma aliança internacional para padronização. Obviamente que a gente visa, né, o que a gente quer como futuro é a eliminação programada dessas substâncias, mas a gente precisa ter um nível único para o mundo. Não é possível que nós possamos continuar convivendo com uma assimetria desse tamanho, em que os países da União Europeia vendem substâncias que para eles não lhes cabe. Como assim? Nós somos feitos de outro material, entende? Então... Você acha que esse acordo União Europeia-Mercosul, se vier a ser
firmado, ele coloca em xeque esse double standard, esse duplo padrão ou não? Não, infelizmente não. Até onde foi discutido, não coloca. Inclusive na minha perspectiva, vai exacerbar, vai piorar essa diferença. Por quê? Porque o acordo prevê isenção de taxas ou diminuição de taxas de ambos os lados dos produtos agrícolas, né? A venda dos produtos agrícolas dos países do Mercosul para a União Europeia, e, por outro lado, a venda dos produtos manufaturados, industrializados da União Europeia para o Mercosul. Justamente vai amplificar essa grande assimetria entre estes dois blocos, da maneira como isso está sendo colocado. Por isso que eu acredito que uma legislação internacional, supranacional, seja necessária. Eu acho que o Brasil tem um importante papel nesse momento, acho que o Brasil está num momento certo, histórico, para trazer esse debate. Em Nova York, em março, a gente entregou para o Capobianco, ele esteve em Nova York, recebeu a nossa declaração, nosso statement, né, sobre essa proposta. Acho que o Brasil pode sediar essa discussão, deve sediar. O Brasil é um país líder hoje, discutindo, trazendo buscando discutir criticamente, trazer a pauta tanto do aquecimento global, o tema do desmatamento, é disso que a gente está falando. Então, seria muito alvissareiro que o Brasil pudesse sediar esse debate. Penso que é uma missão como nação, e é uma missão civilizatória. A gente tem que lidar com isso agora, né? Do contrário, a gente está em rota de colisão. Estamos em rota de colisão conosco mesmo, se nós não tomarmos uma atitude emergencial. Ana, antes de você chamar o Superchat, já deixa preparado com o guia aí, mas eu quero fazer uma pergunta pessoal, porque como eu lidei muito com isso, eu fiz uma entrevista com o professor Pinhatti sobre a contaminação das águas brasileiras, né, Larissa? Porque o agrotóxico que é usado em Mato Grosso, ele corre, as bacias correm para o mar, etc. e tal. Sim. Em função da minha conversa com o professor, foi publicada no meu antigo site, o Viu Mundo, eu fui atrás de um filtro, porque o Pignatti, eu estou falando sério, o Pignatti falou, Zenha, é o seguinte, se você quer preservar a sua saúde, porque os níveis que o Brasil aceita de produtos químicos nas suas águas, as águas que são fornecidas para a população, eles estão muito acima de outros padrões. E existem, por exemplo, algumas coisas que não saem, né, Larissa? Não saem com o tratamento de água. Você poderia esclarecer mais essa questão da água? Sim, a água que a pessoa consome na torneira da casa dela, por favor? Sim, posso. Bem, para quem quer saber sobre a condição da água, há um programa chamado Conexão Água. Se vocês colocarem num buscador de internet, vocês vão chegar. É possível a gente ver os parâmetros de água dos municípios, ao menos aquilo que foi colhido, né? Os dados que foram coletados. Então, a água, né? O que acontece? Vou dar um exemplo muito claro de como é que os agrotóxicos eles circulam na água. Hoje, os ursos polares estão contaminados com agrotóxicos. Como é que os ursos polares podem estar contaminados com agrotóxicos se não há agricultura desenvolvida, né, no Polo Norte ou nas áreas, né, polares? Isso não é possível. Como é possível que eles estejam contaminados? Justamente porque a água é o principal meio, digamos, de dispersão. Dispersão talvez não seja, eu vou usar uma palavra mais simples. É o principal meio por onde esses agrotóxicos vão circular. Então, é isso que acontece, eles não desaparecem. Acho que é importante, que bom que você tocou nisso, Azenha, porque os agrotóxicos, eles não desaparecem do ambiente, eles são persistentes. Então, por isso, esse exemplo do urso polar é um ótimo exemplo para a gente saber que eles não desaparecem, tanto é que eles estão nos corpos dos ursos, porque eles ficam na gordura humana, uma grande parte dessas substâncias, os organofosforados, especialmente, eles ficam na gordura humana, por isso que eles estão no leite materno, por isso eles estão nos corpos dos ursos polares. E um outro exemplo que eu posso dar é o caso do Vietnã. Os Estados Unidos, durante a guerra do Vietnã, utilizou uma substância que todo mundo conhece, eu acho que se chama agente laranja, e hoje o segundo agrotóxico mais vendido no Brasil, 2,4-D, ele é uma derivação desse agente laranja. Até hoje, no Vietnã, tem criança, gerações depois, nascendo com malformação fetal em função disso. Larissa, eu fui para o Vietnã e eu fiz essa reportagem. Eu fui fazer uma reportagem para a TV Record, fiz uma série no Vietnã. Uma delas era isso. Eram crianças
com retardo mental causados pelo agente laranja. Isso, até hoje. Então, as pessoas poderiam pensar, é a geração que está exposta. Não é só a geração que está exposta, acho que é importante que a gente saiba isso. A professora Silvia Brandalize, da Unicamp, ela traz um dado muito interessante. Ela diz, olha, as crianças que desenvolvem, tem casos de câncer que foi identificado no útero da mãe. A mãe grávida fez ultrassom e o bebê, o feto, teve o câncer identificado. Então, essa exposição, acho que é importante que a gente saiba isso, essa exposição que a gente está sofrendo, ela não desaparece, ela vai passando de geração em geração. Então, e a água, por exemplo, eu me lembro dos dados do município de Camboriú, em que havia muitos agrotóxicos na água, e o município de Camboriú tem 70% da sua área preservada com florestas ainda. Então, é um problema da maior gravidade que atinge o Brasil inteiro. Então, por exemplo, o Pantanal mesmo, né? Ele não está sendo cultivado com soja, no entanto, os animais, eles estão sendo contaminados. Então, a água, o Cerrado é o ambiente mais contaminado pela produção dessa agricultura intensiva, né? E o Cerrado é o berço das bacias hidrográficas no Brasil. Então, obviamente que esse problema ele não está restrito aqui. Assim como, por exemplo, os indígenas do Xingu, né? A gente vê uma imagem aérea, a gente sabe que, vendo a imagem aérea, a gente sabe qual que é a área indígena, porque é a área que está preservada. No entanto, eles estão sendo afetados em função do que está acontecendo nas cabeceiras. Então, aquilo que acontece a montante vai, né, vai impactar toda a bacia hidrográfica. E as bacias todas, a verdade é que as bacias hidrográficas no Brasil, elas estão contaminadas por agrotóxicos. Então, é grave, porque os nossos filtros não... obviamente que eles não eliminam essas substâncias químicas, os agrotóxicos, e não só, né? No caso de nós, né, das pessoas que vivem nas grandes cidades, também tem os fármacos, tem várias formas de contaminação, além dos agrotóxicos, mas, enfim, os agrotóxicos, eles estão presentes na água, e isso é da maior gravidade, porque, para mim, eu tenho usado essa expressão, eu entendo que a população brasileira ela está cronicamente exposta a essas substâncias, mesmo aqueles que não estão lidando com a agricultura, mesmo aqueles que não estão vivendo próximos às áreas agrícolas, de alguma forma a gente está cronicamente expostos, seja por meio da água que a gente consome, dos alimentos, que é isso, quando a gente fala em agrotóxico, a gente pensa, bom, os alimentos, mas não são só os alimentos, a água também está contaminada. E só última coisa assim importante para dizer sobre a água, a gente tem limite estabelecido para cerca de 20 substâncias na água, de agrotóxicos. Então, outras tantas substâncias a gente sequer tem limite estabelecido, o que significa que não são checadas. Então, é um verdadeiro... É difícil dizer sem usar um adjetivo, né? É como se a gente estivesse se matando, né? Como se a gente estivesse... Porque a gente simplesmente não sabe o que acontece com a água no país. A gente sabe a respeito de 20 substâncias, mas isso não chega nem aos pés de uma realidade de mais de 400 substâncias autorizadas, né? Você acha que talvez seja uma negligência, então, do Estado também, não? Bom, obviamente que o Estado tem sido... tem a sua corresponsabilidade, né? Tem a responsabilidade por essa conduta, né? Não só pela maneira como o Brasil se insere na economia mundo, mas, lógico, como é que isso é conduzido no Brasil, né? Como é que a gente não tem um parâmetro? Porque, por exemplo, se eu for falar da água na União Europeia, quando eu digo, no Brasil o resíduo de agrotóxico, por exemplo, de glifosato permitido é 5.000 vezes superior ao limite permitido na União Europeia, a União Europeia permite na água, para quaisquer agrotóxicos, o máximo de 0,1 micrograma por litro. O Brasil, para o glifosato, permite 500. Então, por isso, 5.000 vezes mais. E na União Europeia, qualquer agrotóxico tem como limite 0,1 microgramas por litro. Não tem essa variação. E o máximo permitido
é de 0,5 microgramas por litro. Imagina, no Brasil a gente permite 500 só para o glifosato. Tebuconazol, se eu não me engano, a gente permite um resíduo 1.800 vezes maior. Então, a gente está falando, quando a gente fala de uma substância assim tóxica, falar em o dobro é muito. Então, centenas de vezes mais, não tem nome para isso. Milhares de vezes mais, o que é isso? E, além disso, a gente não tem limite estabelecido para todas. Então, sabe, é o paraíso, né, do lixo tóxico. Então, por isso o colonialismo químico, colonialismo molecular mesmo, porque está no nível molecular, na água e nos corpos humanos, animais, enfim, nos impactando a todos. Larissa, muito obrigada pela sua entrevista. Eu quero repercutir aqui alguns superchats que chegaram, justamente dialogando contigo. Uhum. Vamos lá, Gui, vou começar pelo Álvaro Freitas. O Álvaro Freitas deixou: e o custo de saúde desse veneno vai para o SUS. Obrigada, Álvaro, pelo seu comentário, seu apoio. Humberto Miranda deixou a seguinte mensagem: toda a minha solidariedade à professora Larissa. Quantos cientistas estão exilados hoje? Vocês sabem? Eu não sei dizer esse número. Já eu volto para ti, Larissa. Uhum. Se você puder comentar isso para a gente. A Edna Fernandes disse: toda a minha solidariedade à Larissa. Esse tema é muito caro para nós. Lady Bird deixou também um recado: importantíssimo ouvir a professora Larissa Bombardi. E a Tânia Yasmin disse: por favor, faça um corte da entrevista da Larissa. Com certeza faremos. A entrevista da Larissa vai bombar totalmente nos cortes da fórum. É muito impactante. Fora esses comentários, tem vários comentários, Larissa. Se você o povo está aqui enlouquecido. No YouTube, no link do YouTube para assistir, né, a live, você vai ver que tem muitos comentários, muita gente elogiando, parabenizando, agradecendo pelas informações. Muita gente. Aqui o Gui colocou a Anice, que deixou um superchat. O super sticker. Obrigada, Anice. Muita gente também, assim, um pouco preocupada, um pouco, não muito preocupada. Ana, né? Então, eu estava falando, Ana, porque eu fiquei tão preocupado, sério, eu fui atrás de um filtro especial para tirar, porque o professor falou: se eu usar um filtro específico, e ele falou que, inclusive, a água mineral brasileira, ela tem os agrotóxicos, ela tem metal pesado, nem a água mineral. Eu fiquei muito preocupado com isso. Mas aí, antes de encaminhar as perguntas finais, infelizmente o tempo vai acabar daqui a pouco. Ô, Gui, bota aí das abelhas. Eu queria já engatar, Larissa, nessas perguntas que lhe foram feitas, a questão das abelhas. É uma reportagem do estado de Minas. 100 milhões de abelhas morrem por uso indevido de agrotóxico. A cidade mais rica do agronegócio no país, que é Sorriso, né? Foi o epicentro de um extermínio de mais de 100 milhões de abelhas por conta do uso indevido do fipronil, lançado por aviões agrícolas em uma fazenda de algodão no mês passado. É uma reportagem do estado de Minas. Larissa, será que você vai falar um pouco dessa questão das abelhas? E aí, uma pessoa pergunta sobre o uso de antibióticos na plantação de cana-de-açúcar. É o André de Pauli. Bom, sobre a morte das abelhas, né? O fipronil é uma substância, um agrotóxico do grupo dos neonicotinoides, é um grupo inteiro proibido na União Europeia. E o Brasil é o principal importador de fipronil da União Europeia. A Public Eye, que é uma agência suíça, ela fez um levantamento mostrando o quanto de fipronil é exportado pela União Europeia e pelo Reino Unido, né? Porque agora o Reino Unido não é mais parte da União Europeia, e o Brasil é o maior importador mundial dessa substância. Então, de novo, mostrando o quanto, né, a União Europeia prima, né, digamos, tem toda essa discussão a respeito da questão ambiental e, no entanto, continua vendendo essa substância para o Brasil, que impacta, né? Quando a gente fala na morte de 100 milhões de abelhas, as abelhas a gente sabe que morreram e estimar a quantidade, porque se trata de uma atividade econômica, né? Então, por isso a gente sabe que elas estão morrendo, mas se as abelhas estão morrendo, os outros insetos polinizadores também estão morrendo. Então, eu entendo as abelhas como sentinelas. É assim que a gente tem que entender essas abelhas mortas. Quer dizer, as abelhas são a ponta do iceberg de todos os polinizadores. Por que a ponta do iceberg? Porque se elas morrem,
os demais insetos, todos polinizadores. O Brasil é o berço, digamos assim, da maior biodiversidade, né, do planeta. Então, se as abelhas estão morrendo, os outros insetos polinizadores também estão. Qual é o risco disso? Tem um risco, obviamente, econômico para a atividade, né, de esqueci como se fala, melipolinicultura, enfim, da produção de mel, e tem o risco econômico a médio e longo prazo para a própria agricultura, porque as abelhas, né, e os outros insetos, eles são responsáveis pela polinização, mas tem um risco gravíssimo, que é o risco da perda de biodiversidade. O que acontece com a biodiversidade? Ela precisa dos polinizadores para continuar existindo. Se não tem polinização, não tem vida. É a fecundação da natureza. A gente pode entender assim. É a morte da possibilidade da natureza se autofecundar. É isso. Larissa, só te agradecer enormemente por essa entrevista. Com certeza vamos ter o recorte. Vamos te chamar mais vezes aqui. Porque assim, Ana, nós temos que fazer um programa só com a Larissa. Com a Larissa. Tem tanto assunto, Larissa. Será um prazer. Desejo muita força aí, muita sorte. O governo Lula, o que vai mudar. Sim. A gente podia marcar uma próxima entrevista mais para frente, né, Ana? Para falar das mudanças necessárias dentro do governo Lula, etc. E tal, porque acabou o Bolsonaro no poder, mas o povo do agronegócio continua muito forte no Congresso. A gente pode, então, né, Larissa? Quem sabe? Será um prazer enorme. Obrigada, muito obrigada pela conversa de hoje. Por nos atender, viu? Foi agradecer também ao Igor, do MST, que me passou o seu contato, o nosso amigo Igor. Tá bom, obrigada. Um abraço bem grande, viu? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.